Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula. Nós vamos falar sobre a República Velha. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao processo de governo que se iniciou nos finais do século XIX para início do século XX, que é conhecido como Primeira República, República Velha, República Oligárquica, e ela recebe essas denominações. A gente vai tratar de alguns pontos interessantes desta aula, especialmente no que diz respeito aos movimentos sociais, né? A gente falou inicialmente do processo político, como que se consolidou o processo de república oligárquica no Brasil, nos primeiros anos da república, e nós vamos adentrar agora mais nos movimentos sociais, os movimentos que vão, de certa forma, mostrar a insatisfação da população em relação a esse sistema político que se instala no Brasil, nos finais do século XIX para início do século XX, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela, e vou apresentar para vocês algumas imagens, alguns textos, mas especialmente imagens para a gente ir tratando do tema, tá? Para iniciar, a gente vai perceber que esses movimentos sociais no Brasil, eles não são somente do passado, eles também ocorrem no presente, né? A gente vai observar que o ato do brasileiro sair às ruas, protestar, buscar melhorias, buscar direitos, ela é tanto contemporânea como ela é também do passado brasileiro. Então, isso sempre ocorreu, mais especificamente com mais força a partir do movimento republicano, com o advento da República no Brasil, onde a população, teoricamente, passou a ter mais direitos, né, de sair às ruas e protestar, já que República, como já vimos, é um governo que está direcionado para o povo, ou o povo tem mais condições de estar ali à frente desses movimentos. Ainda para lembrar, devemos mostrar também que essa república inicial, ela teve muitos problemas, como ainda tem hoje, né? E essa república, ela era muito elitista, ela não estava, digamos, voltada para toda a parcela da população brasileira, e isso deixava grande parte da população insatisfeita, né? Era uma república composta especialmente por um elitismo muito forte, né? Muitos ricos, e do outro lado apresentando muitas desigualdades, né? Isso levava a população a se sentir insatisfeita por conta disso, né? Outro dado importante é perceber que a grande parte do poder, da riqueza, estava concentrada nos latifúndios, ou seja, nas grandes propriedades rurais, né? Os grandes fazendeiros, que dominavam não só o poder econômico, mas também estavam centrados, localizados e assumindo o poder político do Brasil, né? Como a gente viu na oscilação entre os poderes da República, né? Os presidentes eleitos, geralmente presidentes indicados pelas principais elites que estavam espalhadas pelo Brasil, né, por alguns estados, especialmente São Paulo, Minas Gerais, mas também outros estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é, Rio de Janeiro, entende? Então, essa modernidade, esse progresso que buscou se instalar no Brasil com o advento da República, né, inclusive a própria bandeira do Brasil traz esse lema, né, ordem e progresso, ela não era para todos, né, ou seja, muita gente se sentia excluída dessa modernidade, desse desenvolvimento que a República buscava a partir do seu advento, a partir do início do século XX, tá? Então, havia uma diferença básica entre a população litorânea, aquela população que vivia já nas grandes cidades do Brasil, localizadas no litoral, e aquela população que vivia no interior, a população conhecida como a população sertaneja, né? Quando eu falo aqui população sertaneja, eu não estou falando exclusivamente da população que vive no Nordeste, que vive no sertão nordestino, né? População sertaneja aqui, vocês entendem como que seja a população habitando todo o interior do Brasil, que não estava no litoral, tá certo? Essa população que vivia no interior, muitas vezes era vista como símbolo de atraso, né? Uma população pouco desenvolvida, cheia de
de problemas de ordem no sentido de desenvolvidas, né, atrasadas, no sentido mesmo social. Então, essa era a visão, né, básica que a população brasileira tinha nesse momento, e por conta de todos esses problemas, essa desigualdade toda, como eu já disse, a pobreza, né, as desigualdades, no Nordeste especialmente a fome era provocada pelas secas, né, pela falta de assistência social que o governo deveria oferecer à população, acabava propiciando muitos movimentos, como ocorreu, nesse sentido de buscar promover um desenvolvimento melhor para o Brasil e dando atenção especialmente para aquela população mais pobre. Tá? A gente vai ver hoje, especialmente, alguns movimentos que vão estar nessa direção. A gente já falou um pouquinho do cangaço na aula anterior, quem assistiu ao podcast que eu falei sobre esse movimento que ocorreu no Nordeste, né? É um movimento também voltado para essa questão social, o cangaço meio que um paradoxo, né? Visto por uns como algo positivo, por outros como algo negativo, né? Mas além do cangaço, o Nordeste também viveu outros movimentos, não só no Nordeste, mas também outros movimentos, como aqui vocês podem observar, nessa linha do tempo, durante o início da República, nos primeiros anos da República, conhecido como República Velha, vários movimentos vão ocorrer no Brasil, voltados especialmente para essa questão social. Então, a gente vai ter, no caso, o Juazeiro do Norte, né, com a figura do Padre Cícero, vamos ter na Bahia a Guerra de Canudos, a gente vai falar daqui a pouco, vamos ter a Revolta da Vacina, que será tema para uma próxima aula, a Revolta da Chibata também, vamos ver isso em uma outra aula, mas hoje nós vamos nos deter especificamente a Revolta de Canudos, de Contestado e a Revolta do Juazeiro, tá bom? São esses três pontos que nós vamos abordar hoje nesta aula, tá? Vamos começar com a figura do Antônio Conselheiro, né, e a Revolta de Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel, seu nome próprio, né, conhecido como Antônio Conselheiro, viveu de 1830 até 1897, foi um desses pregadores, né, atuou no sertão dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Ceará. Ele pregava sermões, conduzia rezas e mobilizava comunidades para a construção de igrejas e reforma de cemitérios. Então, esse movimento que ocorreu no Brasil e tinha como principal figura essas pessoas religiosas, tem a denominação de messianismo, tá? Então, veja só, a população muito desassistida com o que o governo deveria fazer, acabava buscando na religiosidade uma forma de resolver os seus problemas, né, de tentar sair daquela situação de dificuldades pelas quais elas passavam. Então, encontrar ali um líder religioso, popular, que tinha aquela característica de afeição, né, de ligação com o povão mesmo, né, lutando contra a desigualdade, que tinha uma afinidade socioeconômica também, todos ali naquela mesma situação de miséria, de pobreza, né, fugindo da violência, do preconceito que viviam, né. Então, essas figuras que vão surgir tanto aqui no caso de Canudos, como a gente está vendo, com o caso do Antônio Conselheiro, como vamos ter também a questão da figura do Padre Cícero e do Beato José Maria lá no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, na Revolta do Contestado, todas elas vão figurar, vão aparecer como aqueles supostos profetas, né, que vão tentar dar um novo norte, uma nova cara, né, uma saída, uma solução para os problemas pelos quais as pessoas passavam. Então, o caso do Antônio Conselheiro, lá na Bahia, é um exemplo típico desses, né, onde ele vai, juntamente com a população, se revoltar contra a cobrança de impostos que o governo da Bahia impõe sobre a população, vão se reunir em um local conhecido como Canudos, né, próximo a um rio, né, a nascente do rio Vaza Barris, e vão formar um arraial onde as pessoas vão viver praticando agricultura, uma agricultura de subsistência, vamos dizer, um pouco independentes da economia
do governo, e vão começar a crescer, né? Forma-se uma população com cerca de mais de 25 mil pessoas, então era muita gente junto nessa comunidade, vivendo ali coletivamente, e chamou a atenção do governo, né, para tentar destruir esse arraial, essa população que vivia lá às margens da lei, digamos assim, desobedecendo às ordens do governo. Então, isso era visto como algo perigoso para o governo central, o governo brasileiro, e assim ele vai enviar várias expedições de militares para destruir esse arraial. Só para vocês terem uma ideia, em 1897, esse arraial sofreu 3 ataques, né, de militares, né, de ordens vindas do governo, tanto da própria Bahia como do governo central, do governo brasileiro, do presidente, para, para destruir esse arraial, né? Somente no quarto ataque é que eles conseguiram derrotar as forças organizadas lá, como vocês viram aqui na imagem anterior. Eles também se prepararam para receber, né, esses ataques, né, eles se armaram, mas mesmo assim a força policial acabou derrotando, né, massacrando essa população, grande parte dela foi morta, e restaram alguns poucos sobreviventes desse arraial. Aqui nessa foto foi registrado, né, o momento em que essa população fica rendida, grande parte dela aqui formada por mulheres e até crianças, né. Você vai ver lá no fundo da imagem os militares, né, que estão ali mostrando, né, a sua vitória, né, uma forma de prêmio ali demonstrando a sua a sua vitória, né? A rendição de conselheiristas às tropas do exército, aí a imagem está mostrando, né? Repare nos soldados ao fundo e nas expressões assustadas das mulheres e crianças que compunham o grupo. Essa foto é de Flávio de Barros, autor das únicas imagens de Canudos. Então, foram poucas as imagens, né? Os poucos registros que se tem desse massacre é feito através das imagens, né? Algumas notícias de jornais e tem um livro muito conhecido, um clássico da literatura brasileira, que é o livro Os Sertões, né, do jornalista Euclides da Cunha, né, ele acompanhou, na época ele era jornalista do jornal Estado de São Paulo, ele acompanhou esse último ataque, né, registrando, e deixou esse registro feito nessa obra, que é um clássico da literatura brasileira, Os Sertões. Então, esse é o caso do Arraial de Canudos, um movimento social ocorrido durante a República Velha. Outro, e aqui, para finalizar ainda sobre esse assunto, né, quando esse arraial foi destruído, né, grande parte do local foi encoberto depois por um açude que foi construído, né, uma reserva, uma represa, e assim, quando a represa, a água esvazia um pouco nos períodos de seca, ainda se encontra alguns resquícios, né, alguns restos de construções desse arraial, como mostrado aqui na foto. Depois nós vamos ter a Guerra do Contestado, a Revolta do Contestado, que aconteceu de 1912 a 1916, né? O motivo desse conflito, ele ocorreu porque basicamente, aqui estava envolvendo a posse da terra. A região sul começou a haver uma disputa entre as oligarquias, os mais ricos lá da região do Paraná e de Santa Catarina, para disputar essa região de terras, né, de propriedades, né, junto com isso, haviam também populações que habitavam essas áreas, né, agricultores, criadores de gado, que aproveitavam dessas terras como poceiros, né, para sobreviver. Só que aí o governo criou um projeto para construir uma linha ferroviária, como está mostrando aqui uma linha de trem, né, que ligava a região sul à região sudeste, de São Paulo até Rio Grande do Sul. Então, essa linha ferroviária foi o que motivou, basicamente, a disputa e a luta contra essa construção e essa usurpação da terra, né? Porque a empresa que adquiriu o direito de construir essa linha de ferro, ela teve o direito de ocupar 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. Então, a população que vivia
nas margens onde essa ferrovia iria ser construída, ia ter que ser desocupada, né? Ela teria que ser cedida à empresa que estava ali construindo a linha de ferro. Então, isso foi o motivo que levou a essa população da região mostrada aqui na figura, nesse ponto aqui, a se revoltar, né, a se unir às oligarquias, né, as oligarquias que também disputavam o poder na região, e aí acabou provocando uma revolta muito forte, né, com muitas mortes. E nessa região também apareceu a figura de um outro beato, tá? O José Maria, tá? O Beato José Maria era também um beato que surgiu entre a população nesse sentido de, como eu já falei, tentar ser aquela pessoa que vai ser o possível salvador daquela população tão desassistida socialmente, tá? Então ele vai ganhar grande popularidade perante aquela população mais pobre, aqueles poceiros, aqueles agricultores ou criadores de gado que estão ali também à mercê da ajuda do governo, que não vem, na verdade é uma ajuda que é ínfima ou quase nada, ainda por cima tem ali os coronéis, as oligarquias, os mais ricos, disputando também aquela terra juntamente com eles, né, contra eles também, na verdade, e isso tudo vai promover esse caldo de revoltas da população mais pobre contra o governo, contra a construção dessa ferrovia, que vai tirá-los ali da terra, e também vão ser combatidos, né? O governo vai enviar tropas para combater esses revoltosos, essas pessoas que estão ali insatisfeitas, e também, mais uma vez, vão acabar sendo rendidas, muitas delas mortas, né? Cerca de 6 mil pessoas, né? Faz-se uma estimativa de que foram mortas, muitas delas degoladas, né? Era a forma como alguns soldados acabavam matando esses revoltosos. E aí, mais uma vez, você vai ter a a, a imagem aí de uma foto mostrando essa população sendo rendida, né, mostrando mais uma vez aí a suposta vitória, né, o prêmio da vitória contra esse conflito. Vamos ter ainda, por fim, a região do Ceará, né, que também vai ser palco desse movimento religioso, vai surgir também a figura de um religioso, Padre Cícero, na região de Juazeiro, muito influente na região, por ser bem popular, por ajudar a população, ele vai ganhar essa característica de ser uma pessoa que vai pedir aos mais ricos para tentar ajudar os mais pobres, os mais miseráveis, né? Então, a figura do Padre Cícero vai surgir como também um líder religioso muito forte na região, e isso vai chamar também a atenção do, do governo e da própria igreja, né? Porque chega um dado momento em que acontece um suposto milagre do Padre Cícero, quando ele distribui a hóstia para uma beata, e essa hóstia teria supostamente se transformado em sangue, então atribuiu-se a isso um suposto milagre, e isso chamou a atenção da igreja, que, né, não viu isso com bons olhos, esse milagre, achou que era fanatismo da população, que estavam inventando coisas, inventando histórias, e que não era nada disso, e acabou proibindo o Padre Cícero de continuar exercendo a sua atividade legal de padre, né? Ele foi impedido de continuar exercendo o sacerdócio ali oficialmente pela igreja, mas mesmo assim ele continuou mesmo ajudando a população, sendo influente, e acabou também entrando no cenário político, né, dando apoio ao Floro Bartolomeu, indicando, inclusive, eles formando ali um governo quase que paralelo ao governo central, um governo não oficial, tá? E isso também acabou chamando muita atenção do governo do estado do Ceará, o Franco Rabelo, né, que era um governo que fazia oposição ao governo do Padre Cícero e toda a sua influência política que havia na região do Cariri. E aí eles vão enviar tropas para tentar destruir, para tentar acabar com esse governo paralelo que havia sido criado lá na região do Juazeiro do Norte. Só que essa revolta acabou também ganhando a atenção da população de Juazeiro, da região
do Cariri para combater essas tropas que vinham lá de Fortaleza, né, a mando do governo, para destruir, para acabar com aquele sistema de governo ali instaurado pelo Padre Cícero e pelo Floro Bartolomeu, né? E acabou que isso gerou muita revolta, a população se uniu, os policiais, e entraram em conflito. E aí foi o conhecido sedição de Juazeiro, quando aí, no caso, o padre Cícero e o Flor Bartolomeu, juntamente com a população e o policiamento a seu favor, se direcionaram em direção à Fortaleza, na tentativa também de tirar do poder o Franco Rabelo, que era ali o inimigo das elites, era um governo que tinha se instaurado no Ceará, exatamente com essa tentativa de acabar com essa influência dos coronéis, essa influência do poder oligarca nos estados, especialmente aqui no Ceará, né? E acabou que esse Franco Rabelo foi tirado do poder, né? Ele acabou sendo derrotado dentro desse conflito político e assumiu aí a liderança, realmente no Juazeiro do Norte, a figura do Padre Cícero depois dessa vitória, acabou ganhando mais afinidade com a população, mais poder, mais influência cada vez maior a partir do momento em que eles acabam destituindo do poder a figura do Franco Rabelo, né? Então, você vai observar que nesses três casos aqui mencionados, no caso de Canudos, do Contestado e do Juazeiro do Norte, em todas elas vai aparecer, como eu disse para vocês, aquela figura de um religioso, né? Ele oficial ou não, aqui no caso a gente só vai ter o caso do Padre Cícero, que é um religioso, né, um padre mesmo, mas os outros eram beatos, eles não tinham nenhuma ligação oficial com a Igreja Católica, mas mesmo assim professavam, ajudavam a população, né, davam conselhos, tanto que o próprio Antônio Conselheiro, né, recebeu essa denominação por conta dos conselhos que dava à população, aos mais pobres, quando iam pedir ajuda ou qualquer tipo de auxílio. Então, a gente vai observar que esses conflitos, eles vão acontecer muito naquela perspectiva de uma espécie de guerra santa, né, uma guerra que vai tentar ali ajudar a população a sair daquele sistema tão cruel, tão desigual, tão opressor que vivia grande parte da população brasileira nesse início de república, tá? Então, esse é um pequeno resumo do que foi esses conflitos que receberam essa denominação de conflitos messiânicos, né? São os mais conhecidos no caso do Brasil, tá? Então, a gente vai ter, como podemos perceber até aqui, essa dualidade, né, entre população do interior, como eu disse, símbolo de atraso, né, vista pela elite como é, pouco desenvolvida, né, ali arraigada, enraizada, as tradições, e isso não era muito bem visto perante a elite que estava ali naquela ideia de desenvolvimento, de progresso que o Brasil desejava a partir do advento da República, tá? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido um pouco desses movimentos. No capítulo 7 do livro didático de vocês, vocês vão ter mais informações, vocês podem fazer a leitura do capítulo e aí vocês vão poder ter mais detalhes a respeito desses movimentos, tá bom? Até mais, um abração.